Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Semana que vem teremos um culto muito especial, a celebração da Santa Ceia. A primeira sessão é às 10 da manhã e a segunda às 19 horas da noite. Então aumente a sua expectativa e bora! Em todas as quintas-feiras do mês de setembro, falaremos sobre o tema Quebrando Maldições. Será um tempo de libertação e encorajamento para viver os planos de Deus. Não percam essa rica oportunidade. Esperamos você aqui a partir das 20 horas. Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Jennifer, sou uma das pastoras da Igreja Monte Carmelo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos o meu testemunho. Eu nasci numa família muito humilde e com muitas dificuldades financeiras. Só para vocês terem uma ideia, nós morávamos numa comunidade à beira do rio e todas as vezes que chovia, alagava a nossa casa. Às vezes dava tempo da gente tirar algumas coisas, mas na maioria das vezes não. Nós perdíamos tudo. Alimentos, colchões, móveis, e foi assim que eu nasci, nesse ambiente de sofrimento e miséria. Eu não tinha muitas expectativas com relação ao futuro, e mesmo muito jovem, eu já tinha algumas convicções baseadas no legado e no histórico da minha família. E a primeira era que eu não iria me casar. Eu não conhecia ninguém ao meu redor que tivesse se casado oficialmente diante de Deus e dos homens e que também tivesse um casamento feliz. A segunda, eu não tinha uma expectativa com relação ao meu futuro, o que eu queria ser, onde eu queria trabalhar, porque eu não conhecia ninguém que tivesse também esses sonhos, essas expectativas. Muitas pessoas ao nosso redor não tinham terminado os estudos do ensino médio e eu nem conhecia alguém que tivesse se graduado numa universidade. A terceira era que eu nunca conseguiria ter a casa própria, pois nós morávamos sempre de aluguel e também não conhecia alguém que tivesse conquistado esse sonho. Até aqui, eu era uma jovem sem expectativa do futuro e já tinha aceitado a minha história. Foi quando a nossa família conheceu a Jesus num culto familiar que nós chamamos de GC. Naquele momento, começamos a compreender o propósito de Deus sobre as nossas vidas e a nossa história. Depois de um período, conhecemos a Igreja Monte Carmelo, o pastor Reginaldo e a pastora Jo, que caminharam conosco de perto e começaram a ensinar os princípios da palavra e a importância de nós fazermos as quebras de maldições através de Jesus sobre a nossa família. Compreendemos o que diz em Jeremias 29:11, que diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Quando o Senhor revelou essa palavra, nós começamos a compreender que Ele tinha um futuro e um futuro glorioso. E eu aceitei viver esses planos que Ele disse que tinha para mim, para minha família, para o meu futuro. E o Senhor começou a transformar literalmente a minha história e as convicções que eu tinha. Aos 21 anos, eu conheci o amor da minha vida, o pastor Elton, e juntos formamos uma família. Após o nosso casamento, conseguimos conquistar a nossa casa própria. Compramos o nosso apartamento e podemos contemplar a grandeza de Deus. Depois de um período, comecei a estudar, terminar meus estudos, concluí a faculdade, tenho um diploma universitário e eu pude compreender a grandeza e o poder de Deus. O Senhor abriu uma porta numa empresa multinacional que eu nunca tinha ouvido falar antes. E nessa empresa eu tenho construído a minha trajetória profissional. Realmente, o Senhor me fez sonhar. Realmente é o Deus que quebra todas as maldições. É esse Deus que nós servimos e que quer te abençoar nesta noite. Deus abençoe.
esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. No livro de Juízes, capítulo 6. Todos acharam? Você que não trouxe a Bíblia, tem um telão aqui atrás, você pode acompanhar para lermos juntos. Que diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, saqueadores de Midian, de Ameleque e de outros povos da leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixava coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas, era como pragas de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os medianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adore os deuses amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande cavalo em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos medianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu, o menos importante da minha casa. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra essa que muda caminhos. Palavra essa que transforma corações. Palavra essa que muda o momento de dificuldade em momento de alegria. Palavra essa, Senhor, que muda momento de portas fechadas, portas abertas. Palavra essa que aos olhos humanos os caminhos estão fechados, mas através da palavra os caminhos são abertos. Palavra essa que vem de encontro essa noite aos nossos corações, Senhor, para nos motivar, para nos encorajarmos, para tratar com o nosso caráter muitas vezes, para nos mostrar que só o Senhor tem poder e autoridade sobre qualquer situação. Nessa noite abrimos os nossos corações,
Abrimos os nossos ouvidos espirituais, Senhor, porque nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Qual a porção especial que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite? Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fala com cada um aqui no mais íntimo dos seus corações, meu Pai. Em nome de Jesus. Esse é o meu pedido a Ti. Desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, continua fazendo e ainda irá fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa se assentar, queridos. Como tema dessa mensagem, o Espírito Santo ministrou em meu coração a missão. Você tem missão? Amém? Então você está no lugar certo, porque hoje o Senhor vai direcionar, realizar a missão que Ele tem colocado no teu coração. E o contexto das Escrituras nos mostra que depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, no quais não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. Durante esse período, as pessoas faziam o que te dava na telha, aquilo que era melhor para cada um deles, eles iam fazendo. E esse ciclo ele se repetia por muitas vezes. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus levantava juízes para livrar-os das mãos dos inimigos. Podemos usar juízes ou libertadores. E Gideão, ele foi um desses, juiz ou libertador. Os medianitas, como nós lemos, oprimiram o povo de Israel durante 7 anos. Durante 7 anos o povo subia todos esses anos e tomava tudo que o povo hebreu tinha construído, tudo que eles tinham plantado. E eles saíam saqueando tudo, os produtos alimentícios, a sua criação de animais. Eles levavam tudo para sobreviver, como nós lemos na história. O povo de Israel, eles buscaram algumas estratégias e guardavam os alimentos que eles tinham, alguns em montanhas, outros em pastos, lugares escondidos. E com Gideão não foi diferente. A Bíblia diz que Gideão ele estava malhando trigo no lagar de uva para não serem vistos pelo povo inimigo. De repente ele escuta a voz do anjo dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, que está no livro de Juízes capítulo 6, versículo 12. Pela resposta de Gideão, parece que ele não entendeu a seguinte frase: o Senhor é contigo, homem valente. E ele entra em uma discussão direta com o anjo, falando: como que o Senhor será comigo, se o meu povo tem sofrido, se o meu povo tem sido oprimido? Onde que está o Senhor que os meus antepassados falam que fez milagres e maravilhas? Onde está esse Deus? Só que Gideão não tinha entendido com essa frase do anjo que a força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Para nós cumprirmos a nossa missão, nós precisamos entender que nós não temos força alguma. A nossa força verdadeira vem do Senhor. E se nós começarmos a discorrer um pouco mais num texto que nós lemos, nos versículos posteriores, nós vamos ver que Deus afirmou o que seria com Gideão por repetidas vezes. O Senhor disse para Gideão, primeiro, através de palavra, no livro de Juízes, capítulo 6, 16, que Gideão feriria o povo inimigo, todo o povo inimigo, como se ele fosse apenas um só. Ele afirmou por sinais. Antes da primeira missão de Gideão, Deus lhe deu um sinal impressionante, onde o anjo causou sob fogo da sua oferta. Gideão, ainda não satisfeito, o Senhor realiza mais alguns sinais para ele. O Senhor disse para ele no livro de Juízes 6:38, ele recebeu o sinal de que o orvalho, ele iria deixar molhar uma porção de orvalho sem molhar a terra. Assim aconteceu. No dia seguinte, aconteceu o contrário, que ele deixaria a lã seca e toda a terra molhada. Essas foram algumas situações que o Senhor confirmou a Gideão que seria com ele, que o capacitaria a cumprir aquela missão. Gideão,
ele precisou executar algumas etapas na vida dele, antes dele concluir a grande missão que o Senhor tinha para a vida dele. E eu separei algumas aqui, que a primeira missão de Gideão foi não se conformar. Põe por gentileza, Cris, o versículo 11 do mesmo capítulo. Então, a primeira missão de Gideão, ele não se conformou. Por quê? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Queridos, observe que Gideão, ele não se conforma em viver daquela forma. Ele não se conforma que tudo que eles plantavam durante 7 anos, os amalequitas e o povo inimigo vinham e destruíam tudo. E ele disse: preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo escondido. Ele teve uma estratégia. Ele foi para o tanque de prensar uva para malhar o trigo. Eu quero te dizer que o lugar que ele estava não era propício para malhar trigo. Malhar trigo, ele precisaria de um local aberto, um local arejado, para poder espalhar o trigo e fazer o que tinha que ser feito. Mas por que ele foi para aquele lugar? Porque Gideão, ele não se conformava em ser saqueado pelo inimigo, de continuar plantando todos os anos e o inimigo vir saquear tudo aquilo que eles tinham plantado, vir roubar o fruto do seu trabalho. E por isso que ele vai para o lagar. E eu quero deixar uma pergunta em seu coração: quantas vezes nos falta esse tipo de atitude? Até quando nos conformaremos em sermos saqueados pelos inimigos? Até quando permitiremos que o inimigo roubar os nossos sonhos? Até quando permitiremos o inimigo roubar os nossos familiares? Até quando permitiremos que o inimigo roube o fruto do nosso trabalho? Até quando? E eu vou mais além. E quando nós permitimos tudo isso, quando nós insistimos nas mesmas atitudes, mesmo sabendo do resultado final, aquilo que já nos foi revelado, é necessário nós darmos um basta. Se o Senhor já revelou que tal situação, que tal atitude vai te trazer prejuízos, o porquê não nos posicionemos e paramos de fazer? O grande problema é que, se a palavra de Deus já foi nos revelada, que nós não devemos fazer algo, então não faça. Pois quando nós desobedecemos a palavra, é como nós plantamos e esperamos o inimigo vir saquear aquilo que plantamos. Não tem como, querido, nós termos sucesso se nós estamos fazendo o que é contra a palavra de Deus. Se Deus está falando que não é para fazermos algo para nós obedecermos a palavra, se nós fazemos diferente, como que queremos ter resultados diferentes? Nós vamos ter o resultado daquilo que plantamos. Não tem como você plantar manga e colher banana. Não tem como. Nós precisamos ter coragem para enfrentarmos os desafios de frente e não nos conformarmos com a situação que estamos vivendo. Isso depende de mim, de você. Sabe por quê? Porque o Senhor disse na palavra dele para termos bom ânimo, porque ele venceu e eu e você também venceremos em nome de Jesus. Isso cabe a mim, cabe a você nos posicionarmos, querido. Segunda missão de Gideão. Gideão, ele fez uma oferta ao Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 18. Diz assim: peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. A Bíblia nos revela no contexto que Gideão foi para casa.
preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe para fora, ofereceu ao anjo sobre a grande árvore. Queridos, observe que Gideão, mesmo informando na palavra dele que ele era o mais fraco e o mais pobre, ele tinha algo para oferecer a Deus. Ele não ficou preso na sua pobreza e status, não. Ele ofereceu algo ao Senhor. Ele tinha algo para oferecer a Deus. Vivemos em dias, em tempos que queremos receber as bênçãos e os milagres, e isso não está errado. Mas nessa noite, se o Senhor te perguntar o que você tem para oferecer para Deus, eu não estou falando de oferta aqui, queridos, de dinheiro, não é isso. Mas eu estou falando de algo de valor. O seu coração, a sua vida, o seu tempo, oferecer como forma de gratidão a Deus. O mais interessante no versículo que acabamos de ler é que no final o anjo diz: esperarei até você voltar. E eu aprendo algo com essa frase, que Deus está esperando o que temos para oferecer a Ele. E mais uma vez eu repito, não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de algo. Nosso coração é quebrantado diante dEle e Ele não despreza. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Mesmo diante da minha e sua limitação, não deixe de ofertar sua vida a Deus. Sabe quando nós vamos fazer isso? Quando nós entendermos que dele, por ele, são todas as coisas. É tudo para Deus. É tudo dele. O porquê nos prendemos. Nessa noite eu venho com muito temor no meu coração te dizer: se desprenda. E eu repito para vocês não acharem que eu estou falando de vida financeira. Não é isso. Eu estou falando de algo muito além. É o nosso coração quebrantado, gente. Imagina a alegria do Senhor, ver o coração da tua igreja quebrantada, porque isso Ele não despreza. Dinheiro não te proporciona lugar no céu, não. Mas um coração quebrantado e contrito, a palavra diz que esse sim Ele não despreza. Se nessa noite nós entendermos isso, vamos sair daqui com nossos corações convictos e cheios de fé, que nós precisamos ofertar sempre algo para Deus. Terceira missão de Gideão: colocar a sua casa em ordem. Juízes capítulo 6, versículo de número 25. Diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azera que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no altar desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Uma vez que o Senhor chamou Gideão, Ele lhe entrega mais uma missão. A missão de destruir os ídolos do seu próprio pai. Derrubar o altar de Baal. Ele tem que derrubar o altar de Baal e construir um altar de adoração a Deus. A Bíblia diz que Gideão, ele levou 10 homens com ele. Naquela mesma noite, após a direção dada pelo Senhor. No dia seguinte, os vizinhos ficaram irados, muito bravos, e vai até o pai de Gideão. Traz Gideão para fora. Descobriram, fizeram lá uma perícia. Dr. Cláudio está aqui, né, Dr. Cláudio, perícia. Então fizeram uma busca e descobriram que foi Gideão. E aí os vizinhos vão até ali o pai de Gideão e pedem para trazer ele para fora, porque ele tinha que pagar por aquilo que ele fez, que aos olhos dos vizinhos ele estava errado. Só que Gideão não estava errado, porque ele estava debaixo de uma direção de Deus para cumprir uma missão.
E o próprio pai de Gideão diz: um Deus que não consegue se defender contra um punhado de homens não merece defesa pelos homens. Ele derrubou o altar do pai dele, e o próprio pai o defendeu diante da multidão. Eu creio, queridos, que nesse momento Gideão, ele ganhou o seu pai. Ele ganhou o seu pai nesse momento. Sabe por quê? Porque quando nós estamos embaixo de uma direção de obediência, é impossível as coisas não acontecerem. É impossível. O grande problema é que atualmente nós queremos ter status de grandes homens de Deus. Queremos ter status de melhores profissionais. Queremos ter status muitas vezes de grandes guerreiros lá fora. Mas dentro da nossa própria casa, não queremos mais ser referência. A nossa casa precisa nos enxergar como referência. A nossa casa tem que enxergar em nós algo diferente, porque tem que ter algo diferente em nós, porque nós servimos um Deus vivo. O Senhor conta comigo e contigo para edificarmos as nossas próprias casas. Não se preocupe em ter status lá fora. As pessoas podem até te achar um bom profissional, mas a sua família tem que enxergar você um homem e uma mulher de Deus. O Senhor colocava no meu coração que ser referência dentro de casa é difícil, porque é dentro de casa que os nossos veem o nosso dia a dia. No momento de uma porta fechada, no momento difícil, quem somos nós dentro das nossas próprias casas? Que nessa noite nós possamos fazer uma auto-reflexão nos nossos corações e falar: Senhor, se porventura eu tenho buscado status lá fora para que as pessoas me vejam de uma forma, e dentro da minha casa eu não tenho sido molde, uma referência para os meus, me mude, me transforme, porque a tua palavra tem poder de mudar qualquer coração endurecido. Hoje o Senhor te convida a colocar a sua casa em ordem, a organizar tudo aquilo que está fora da direção e da palavra de Deus. Ele deseja te abençoar, Ele deseja te capacitar, mas para isso você precisa aprumar. Na maioria das vezes será muito conflituoso organizar, alinhar papéis, santificar o lar. Muitas vezes as pessoas que estão próximas de nós vão falar mal, assim como os vizinhos do pai de Gideão vão te criticar, poderão chamá-lo de fanático, de religioso, de antiquado, mas você precisa continuar e perseverar. E eu quero te falar que derrubar altares exige esforço, exige foco, exige disciplina. Deus está chamando você nessa noite para isso. Você está disposto a fazer isso? E a pergunta que se faz é: por que Deus não falou com o pai de Gideão para ele mesmo derrubar o altar? Eu quero deixar algo no teu coração essa noite. Se a mudança tiver que começar de alguém, comece de mim, comece de você. Não espere que a mudança comece do outro. Se você tiver que pedir perdão, peça você. Se você tiver que andar a segunda milha, ande você. Se você tiver que dar a face, dê você. Que a mudança comece de nós, você filho, você esposa, você marido. Que a mudança comece de cada um de nós, pois Deus está capacitando você nesta noite a dar o primeiro passo. Não espere que o outro execute. Se permita a ser usado e capacitado por Deus para colocar em prática aquilo que precisa ser feito. Eu quero te falar que Gideão, ele não foi para essa missão sozinho. A Bíblia diz que foram 10 homens com ele.
E eu quero te falar, fazendo uma analogia com nossos GCs. Deus colocou esse propósito no coração da igreja, para que os grupos de crescimento te auxiliem para ganhar a sua casa e a sua família. Da mesma forma que Gideão, ele foi com 10 homens para derrubar o altar do seu pai, e eu creio que ele ganhou o seu pai. O grupo de crescimento que você participa é a mesma coisa daqueles amigos de Gideão, te auxiliando a ganhar os seus para Cristo. Pois bem, queridos, se nós formos para o capítulo posterior, capítulo 7, chegou o dia da grande batalha. Gideão, ele tinha um exército com 32 mil homens, o exército do povo de Israel. Ele conduz esse povo para o campo de batalha para lutar contra os medianitas, os mesmos homens que saqueavam ele durante 7 anos. Chegou o dia da revanche, vamos colocar dessa maneira. Chegou o dia dos medianitas pagarem por tudo aquilo que ele trouxe de prejuízo. Porém, Gideão conduziu o povo para o campo de guerra, com 32 mil pessoas ao lado dele, 32 valentes. Só que o Senhor não permitiu que isso acontecesse. De 32 mil homens, o Senhor reduziu o exército de Gideão para 300 homens. Olha que coisa de maluco. 32 mil homens para 300 homens. Humanamente falando, era impossível o povo de Israel vencer aquela batalha. Mas Deus, na sua perfeita sabedoria, Ele tinha um propósito para o povo de Israel bem definido nessa redução do exército do povo militar. Ele mandou o exército à batalha com uma desvantagem muito desproporcional, tão grande que quando acontecesse a vitória, o povo de Israel não poderia falar: minha própria mão me deu a vitória, os meus guerreiros são bons demais, por isso que eu venci. Não. O Senhor sabe o que é bom e o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe, queridos. E Deus deu a vitória ao seu povo. Assim como Deus enviou Gideão para libertar o povo da opressão dos medianitas, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos libertar. A verdade é que estávamos sendo saqueados pelo diabo, pois ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo, esse sim, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele nos tornou livre da escravidão do inferno, e por isso nós podemos celebrar a sua vitória. Nessa noite eu quero te encorajar, queridos, a viver a missão que Deus designou para mim e para você. Por isso você precisa lutar e não se conformar com os desafios que têm tentado te parar. Entregue a sua vida a Cristo como uma oferta agradável e lute contra as vozes de incredulidade, que é de Satanás, que tem tentado te enganar, que tem tentado enganar a tua casa, a tua família. Você é um amado de Deus, e Deus, Ele não escolhe qualquer um. No meio de tanto israelita, Ele escolheu um homem chamado Gideão, que se sentia o mais pobre, o mais fraco de sua família. Ele poderia ter escolhido qualquer um outro e ter capacitado da mesma forma, mas o Senhor tem projetos específicos para cada um de nós, como Ele teve na vida de Gideão. O segredo de tudo é se eu e você estamos com os corações abertos e disponíveis para executar a grande missão que o Senhor tem para cada um de nós. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Quero te convidar a se colocar de pé.